Fico tentando entender como pode um grande ser se importar assim comigo. Foi quando eu entendi que tu sem mim és sempre Deus, mas eu sem ti. E aí, quem sou eu? E hoje troco sono e a madrugada pra buscar a ti. Quero nas primeiras horas logo te sentir. E durante o dia quero mais de tua glória refletindo em mim. Sim, eu troco qualquer coisa pra deitar no céu. Boa noite! Estamos aqui ao vivo, que agora a gente vai estar falando sobre o toque do bem-estar. Finalmente, vamos saber como você funciona. E agora, o que eu quero que vocês entendam? Essa aula, ela faz parte, né, do toque do bem-estar. Como assim, Ale? Eu vou estar contando para vocês uma história, né, que também fez parte da minha vida. Então vocês vão entender porque tudo meu são em 7 partes, né? Então vocês vão começar a entender um pouquinho. Então o cronograma de hoje é o seguinte. Como você funciona, vamos ter aqui a experiência que eu passei, né? E aí vem a mudança do hábito, né? Então, a gente por muito tempo entendia que era simplesmente comer algo mais saudável e a gente ia ter aquele resultado, mas não funciona dessa forma. Por quê? Tem sistema límbico e o comportamento compulsivo, temos o sistema entérico e o equilíbrio emocional, a falta de comprometimento, porque a gente mete o pé na jaca, a mudança de hábito e o estilo de alimentação, o domínio próprio e disciplina, tomada de decisão e prevenir é uma escolha. Então, o que é que a gente vai estar falando hoje? Eu vou trazer a experiência, que é essa história. Então, como vocês podem ver aí na tela, né? Essa pessoa aqui, eu trouxe até a foto, ó. Essa pessoinha aqui sou eu. Isso. Como assim, Ale? Com 33 anos. Pois é. Muitas pessoas me perguntam o que eu estou tomando, né? É chá, viu, gente? Chá gelado. Então, o que acontece? Basta fechar a boca? Claro que não. Você tem que mudar seu estilo de vida. Por quê? Porque se você não mudar o estilo de vida, volta tudo. Se você começa a se condicionar, se alimentar de uma forma, aí depois você volta a comer o que você comia antes, lógico que você vai voltar a ser o que você era antes. Então, é uma luta eterna. Então, a minha história é o seguinte. Imagine uma jornada de autodescoberta e transformação, né? Aos 33 anos, carregava o peso de uma vida. Eu fiz uma narrativa, eu vou estar aqui lendo para vocês, né? Carregando o peso de uma vida desequilibrada, refletindo não apenas em minha forma física, mas também em minha saúde emocional. Vivi aprisionada a um corpo que não me representava, né? Por dentro. As escolhas alimentares desregradas e a falta de cuidado comigo mesma, né, me levava a um estado de obesidade. Eu cheguei à obesidade, porque eu cheguei aos 100 quilos. E minha vida se transformou. Então foi quando eu encontrei o estilo de vida saudável, né? Esse estilo de vida saudável, ele começou a modificar. E foi uma luta. Por quê? Por ser da área de saúde, né? Pois é, fisioterapeuta se acha, né? Então aí eu questionava muita coisa, até porque eu estudei muito fisiologia humana, sei como é que a gente funciona, né? E aí o que acontece? Eu tive uma resistência muito severa, muito resistente, mas
eu tive também a sorte, né, e a oportunidade de conversar com um nutrólogo na época, que ele me desafiou. Ele olhou para mim, conversou, perguntou algumas coisas que eu tinha o costume de fazer e me disse que o meu problema era falta de fibra. O cara foi em cima. O seu problema é falta de fibra. Você precisa introduzir 35 gramas de fibra todos os dias na sua alimentação. Se você conseguir fazer isso, aí eu ficava com a balancinha mensurando tudo para poder saber a situação das minhas fibras. E aí, no caso, nem todo alimento tinha fibra. Pensa aí. Então eu tive que começar a introduzir a suplementação de fibra. E foi que eu consegui eliminar 4 quilos. Mas não eram 4 quilos, assim, de gordura da minha pessoa. Era de fezes. O meu intestino estava sujo por muito tempo. Por isso que não tinha aquela absorção. E aí, no caso, esse intestino sujo fazia com que tudo que eu comia, aquela coisa toda, eu não tinha uma boa nutrição, porque ele estava sujo. Então, é ali no intestino que tem a absorção, e isso não estava acontecendo. E foi aí que eu fui ficando bem fortinha. Então, quando chegou aos 45 anos, ano passado, né, fiquei irreconhecível, porque assim, eu acabei perdendo esse peso, né? Na realidade, em 6 meses eu perdi 20 quilos. Então eu cheguei aos 80. E hoje eu luto pra me manter. Aí eu fico oscilante, né? 80, aí eu chego em 85. Quando eu tô em 85, daqui a pouco eu tô em 90. Eu tive um descuido por conta do MBA. Cheguei a 97 de novo, aí eu volto, porque a nutrição vai me dando essa qualidade, né? E aí, no caso, porque também a gente tem que entender, vocês vão entender mais à frente, que não é só o peso, né? É toda uma avaliação de bioimpedância, entendeu? Então, mas o que é que eu posso trazer? É que a minha pele ficou com mais vitalidade e energia, né? E aí, aquele envelhecimento, porque aqui estava tendo um envelhecimento precoce. Então, ele ficou estagnado. E aí, voltou a ter o brilho, né? Aquele brilho que as pessoas veem no rosto, porque eu não uso, eu tô aqui sem maquiagem. Então, essa minha história era uma mulher que libertou das correntes do passado, abraçando um estilo de vida que a transformou por completo. É uma narrativa poderosa de transformação, né? Que teve a autodescoberta, o renascimento também, entender como eu funciono. Então, tudo isso, juntando com a nutrição celular e o cuidado integral de mente, corpo e espírito, me fez entender que a gente pode mudar se tomar a decisão. Só que antes, né, tem algo. Sistema límbico não tá só no marketing digital, não. O sistema límbico agora é a bola da vez, né? E o comportamento compulsivo. Então, eu tinha uma compulsão alimentar muito severa. E aí tinha algo, né, a nível mental também, né, lá no meu cérebro, mais precisamente no sistema límbico, que estava fazendo isso. Então, o sistema límbico, essa estrutura aqui, que vocês estão aqui observando, na aula de autoconhecimento eu falei dele, mas eu trouxe ele aqui, ó, dentro do cérebro mesmo. Você vê que ele consegue penetrar tanto o hemisfério direito como o esquerdo. É como se fosse uma antena. Eu entendo dessa forma. Então, aqui a estrutura dele sozinha, tá vendo? Sentar. Então, ele parece uma anteninha mesmo, assim, sabe? Então, o papel do sistema límbico nas emoções comportamentais compulsivas e as escolhas alimentares, né? Ele tem grande influência, porque a importância é compreender os processos e promover mudanças duradouras. Mas ele é responsável. Por quê? Quando eu falei do autoconhecimento, vocês entenderam que eu tive uma depressão pós-parto logo após o nascimento da minha filha, né? Por conta da morte do meu irmão. Então, o giro do símbolo, que é essa estrutura aqui de vermelhinho, vocês estão vendo? Esse aqui é o giro do símbolo.
Pois é. Você vê que ele está bem acima do sistema límbico, né? Você vê que é essa parte aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem. É essa parte aqui, ó, giro do símbolo, tá vendo? Que está envolvendo ele aqui. Então, está intimamente relacionada à depressão, à ansiedade e à agressividade. Observando em humanos, né? Porque através das ressonâncias a gente pode estar fazendo esses estudos hoje em dia, a partir de 2018, 2019, né? A lentidão mental em casos de lesão dessa estrutura. Então, se tiver uma lesão a nível do girossímbolo, a gente vai ter uma lentidão mental. Então, só que essa estrutura auxilia na determinação dos conteúdos de memória, né? Então, e é observado nas ressonâncias um aumento ali da atividade quando a pessoa recorre à memória. Quando eu paro para pensar algo do meu passado, então você vê que tem a ver. Então, por isso que ele leva a pessoa a ter a depressão, né? E ele está envolvido na ansiedade. Gostaram? Pois é. E aí eu só estou trazendo duas estruturas, porque a intenção não é dar uma aula de neuro aqui para vocês, mas é vocês começarem a entender que tá tudo ligado, tudo conectado, nada é específico, tudo é ligado. Então aqui, ó, o hipotálamo se relaciona com diversas áreas. Então ele não é sozinho, ele não trabalha isolado, ele se relaciona. Tanto na estimulação e na inibição hipotálamica, temos efeitos profundos sobre os comportamentos e a emoção. Então o hipotálamo ele vai atingir tanto o nosso comportamento como a emoção. A estimulação do hipotálamo lateral induz o lateral, o hipotálamo ali, a parte lateral dele, que é essa estruturinha aqui bem pequenininha, tá vendo aqui? Induz a sede e a fome. Então, quando você está com sede, quando você está com fome, qual é a estrutura? Hipotálamo lateral. Já o núcleo ali ventromedial, provoca a saciedade, redução da ingestão de alimentos e a tranquilidade. A mesma estrutura, mas é a parte ventromedial. Tá dando para entender? E eu trouxe também que o hipotálamo também tem a ver com o impulso sexual. É estimulado nas porções anteriores e posteriores do hipotálamo. Imagine que uma estruturazinha pequenininha ela consegue fazer muita coisa. E aí eu trouxe, né, aqui um cérebro vegano, né, praticamente aqui, para poder a gente entender que quando a gente vai comer aquela torta, aquela coisa gostosa, tem muito mais a ver com a nossa memória, com a nossa história do que a gente imagina. Por exemplo, eu tenho um hábito, eu na minha adolescência, na minha juventude, né, eu comia muito acarajé com Coca-Cola, né, então eu gostava. Então, assim, quando eu tô muito, assim, ansiosa ou quando eu tô inquieta, então, dá vontade de comer alguma coisa. Aí eu me observei que eu tenho um hábito. Agora não é qualquer acarajé. Tem que ser aquela acarajé. Naquele lugar. Naquele valor. Pois é. Que não é baratinha. Porque tem que ser aquela massa. Que vai fazer com que eu tenha a memória daquele acarajé que eu comia na minha juventude. Entendeu? Então, a pizza, né? A pizza também da minha juventude, que é a Pizza Hut. Então, assim, são coisas que eu me vejo no shopping comendo aquilo ali. E aí também tinha o milkshake. Gente, eu era apaixonada por um milkshake. E como aquilo me fazia mal, né? Tava me trazendo coisas ruins, né, no corpo, tava aumentando o nível de toxinas, né, gordura ali era concentrada, então assim, estava afetando o sistema circulatório, o sistema endócrino, entendeu? Então estava afetando tudo isso. Então aí eu tive que fazer a substituição. Por isso que a nutrição celular é importante, porque ela substituiu esse meu gatilho, né?
Então aí, quando eu tomo a minha nutrição, é como se eu estivesse tomando aquele milkshake. E aí o meu sistema ali, ó, de recompensa agradece. Mas eu também faço uso de uma alimentação colorida, né? Porque a gente não vai viver de nutrição celular 24 horas. Então a gente come. Então a gente come descascando e bem colorido. E aí eu trouxe essa ilustração do nosso corpo para vocês entenderem que a gente é como se fosse uma conexão de fios mesmo. Você tá vendo aqui, aqui é o nosso cérebro, tá vendo? O hemisfério direito, esquerdo. Você vê que tem aqui a medula, que ela vai até aqui, ó. E aí você vê que saem os ramos, né? Esses ramos aqui, que são os nervos. E aí você vê que vai pegando todo o nosso corpo. Traz aqui, ó. Então, quando eu falo do meu acidente, que atingiu o plexo braquial, essa parte aqui, ó. E aí esses ramozinhos aqui, ó, que foram interrompidos, então não tinha o comando para a mão aqui. Foi por isso que eu perdi a escrita. E aí como é que reabilita? Uma nova rede neural, porque com o passar dos anos, ele vai criando e você não é da mesma forma. Mas a gente sabe que tem a neurogênese, que as coisas vão acontecendo do jeito que tem que ser. Então, para vocês entenderem que nós somos complexos, não somos uma coisa que veio do acaso. Então, quem criou essa perfeição? Deus, né? É o que eu acredito. Não sei se você acredita nisso. E aí, estudando mais a fundo, vem o sistema entérico e o equilíbrio emocional. Que sistema entérico é esse? O sistema entérico são plexos de neurônios dentro do sistema gastrointestinal com ação autônoma, né? Mas que sofre influência de um sistema nervoso simpático. Ele não tem relação com o sistema nervoso central. Ele funciona independente, que é o nosso sistema entérico aqui. À medida que os aferentes viscerais passam pelos gânglios viscerais, acontece uma integração sensorial e motora. Então, quando a gente observa que o nosso corpo, né, ele tem uma forma de funcionar, não é algo que a gente entende que é isolado, específico de cada aparelho. Então, os aparelhos são conectados. Dentro de nós tem a grande e pequena circulação, que essa grande e pequena circulação, o que acontece? Ela vai estar levando ali, né, o oxigênio e trazendo ali o gás carbônico, né, para poder estar alimentando, oxigenando todas essas células que nós temos. E quando a gente come, o nosso alimento é como se fosse o combustível de um carro, que tem que ser de qualidade, porque ninguém vai colocar no seu carro um combustível ruim. Mas a gente precisa se alimentar de um combustível de qualidade, que é uma alimentação colorida, para poder os nutrientes chegarem a essas células. E como é feito isso? Nós somos uma tabela periódica. Quem não gostava de química, lembra lá da tabela periódica? Exatamente. É a nossa composição. Então a gente precisa do cálcio, a gente precisa do fósforo, a gente precisa do potássio. Então a gente precisa do ferro. Então assim, a gente precisa do magnésio, porque tudo está conectado. Principalmente quando a gente vai fazer aqui, ó. Isso aqui, ó, é axônio com axônio, sinapse. São descargas elétricas. Então a comunicação do nosso pensamento para poder estar mandando o impulso nervoso, o estímulo, é através disso aqui. Então, vocês começam a entender que a gente funciona dessa forma. Então, temos um manual, Deus nos criou, né? E aí, o que acontece? Quando a gente vai lá na Bíblia, né? Quando a gente vai em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 29, a gente tem do que é que a gente tem que se alimentar. O que é que a gente tem que comer. Então isso fica muito claro, que a gente precisa se alimentar
de vegetais, de frutas, né? E aí, o que acontece? Quando a gente come outras coisas, a gente se sente, né, empachado. Tem gente que tem a intolerância. Por quê? Vocês concordam comigo que a gente é a única espécie que toma leite de outra espécie? A gente toma leite da vaca. Como assim, Ale? Mas se eu pegar o leite do peito, o leite materno, e colocar numa xícara para a pessoa tomar, a pessoa não quer tomar o leite da sua própria espécie. Porque nós fomos condicionados, a nossa cultura fez com que a gente fizesse isso. E aí a gente está tomando o leite de um animal muito mais robusto do que a gente, né? Apesar dele se alimentar, né? Que a vaca se alimenta de grama, né? De vegetais, então ele rumina ali. Então ele come aquilo ali. Então você vê que é um animal, né? Mas tem aquele tipo de alimentação. Então quando a gente passa a entender que comer de tudo não é sábio e que a gente precisa saber o que é que a gente precisa para estar melhorando o nosso cérebro, o que é que a gente precisa comer para estar melhorando a parte óssea, né? Então, por que eu tenho que comer 35 gramas de fibra? Por que eu tenho que estar ali tomando meus chás para poder estar ali limpando um pouco daquela... da absorção dos outros alimentos que eu tô comendo, né? Porque a gente acaba comendo também muita coisa industrializada. Então, por que essa nutrição é importante para mim? O que é que ela me causa? Vocês vão saber tudo isso na aula de quarta-feira. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a mulher, ela precisa ter qualidade de vida. E por que você trouxe isso, Ale, para o Empreenda Sua Paixão? Porque eu observei, analisando o comportamento das minhas alunas, que umas avançavam, tinham comprometimento, outras, né, procrastinavam, outras ficavam assim, cansadas. E aí, quando eu fui ver o estilo de vida delas, que eu fui olhar para a alimentação, eu percebi que elas não faziam uso de uma nutrição celular. E aí elas me questionavam: da onde vem sua energia, sua disposição? Você não cansa nunca? Porque realmente tomar suplementação faz a diferença. E amanhã, na aula de climatério e menopausa, vocês vão entender isso. Principalmente vocês, mulheres, que estão chegando aos 40 e que não suplementam desde os 25. Eu comecei a suplementar tarde, eu comecei com 33. Então eu tenho 12 anos de suplementação. 12 anos, Alessandra? Faz a conta aí. Exatamente. Então, o que acontece? Precisava, né, entender mais. Então, quando você começa a buscar o conhecimento, saber como você funciona, a sua chave, a sua mentalidade muda. E aí, por que as coisas não fluem? Por causa da falta de comprometimento. A falta de comprometimento com a mudança de estilo de vida pode ser influenciada por diversos fatores. E entender esses motivos é fundamental para ajudar a pessoa a superar a barreira, né? Então, quais são os motivos? Então, como analista comportamental, eu fui olhar o comportamento. Então, a falta de comprometimento, ela tem a ver com o medo de mudar. A pessoa tem medo de mudar. Muitas pessoas têm medo do desconhecido, medo de tomar, isso aí é industrializado, isso aí não sabe como é feito, não sabe o corpo científico que está por trás. Então a pessoa não sabe por que a alimentação, por que você tem que comer aquele tipo de alimento, porque você não pode misturar certos alimentos, por que comer cru é mais saudável que cozido. Você entendeu? Por que a gente não pode bater as frutas e deixar lá horas para tomar depois? Porque tem que bater ali rápido e tomar de imediato. Então, tudo tem um porquê. Então, esse medo da pessoa entender como é o estilo, né? Como é que você vai chegar ao resultado, a impede.
paralisa ela. Ela fica paralisada por medo. E aí, qual é o outro que leva à falta de comprometimento? Padrões comportamentais enraizados. Tipo assim, eu venho de uma família que tem uma cultura de comer um churrasquinho, né? De comer muita carne no final de semana, uma cultura de feijoada, né? Então aquela feijoada gorda, aquelas comidas gordas. E aí eu tive que desconstruir tudo isso, né? Só salvou o cozido, porque é cheio de verdura, né? Mas mesmo assim eu não boto muita carne. Então assim, é aquela coisa que foi tirando a carne da alimentação. E hoje, quem não come carne tá no céu, né? Só não tem o custo lá que ela tá tendo hoje em dia, né? Então, assim, eu fui desconstruindo. Então, eu fui tendo uma alimentação dentro da minha casa diferenciada. Lógico que se eu for para casa das pessoas, se for uma visita, né? Eu como as coisas que eu acredito ser ali tranquilo para mim, né? Se for algo que vai me trazer malefícios, eu não vou comer. Mas, na minha casa, eu tento manter essa organização, esse comprometimento de estar comendo as coisas mais saudáveis possíveis. E aí, no caso, a resistência à mudança pode ser causada pela familiaridade, pela sensação de segurança e dos comportamentos antigos proporcionam. Então, assim, você pode comer aquele churrasco porque você tem segurança que você comeu aquilo ali e você nunca teve um mal-estar, né? Mas você não está entendendo que aquela carne que está sendo quebrada ali em glicose vai aumentar o seu nível de glicemia. Porque se você for estudar, se você for ler um artigo mais a fundo, você vai ver o malefício que ela traz. Outro da falta de comprometimento é a falta de autoconfiança e autoestima. Então, a falta de confiança em si mesmo e uma baixa autoestima pode minar o comprometimento da mudança. A pessoa fica dividida, sem saber o que fazer, né? Vou comer a frutinha ou vou meter o pé na jaca? Vou começar, porque aqui pra nós, comer gostoso é muito bom. É muito saboroso. A gente tá viciado naquilo. E para desconstruir isso, dá trabalho. É por isso que eu não queria sofrer. Então, substituir certos alimentos que poderiam me causar malefícios por uma nutrição que me dá a sensação de estar comendo gostoso, eu consigo driblar lá o sistema dopaminérgico de boa e colocar nutrição dentro das minhas células e ainda desenvolver o estilo de vida saudável. A falta de comprometimento também é influência externa negativa. Gente, quem não tem aquela amiga que faz você meter o pé na jaca? Amiga! Quando fala aquela palavra, amiga, só hoje! Esse só hoje, você fica ali na mente. Então, assim, os hábitos enraizados, às vezes, no trabalho. Então, no meu trabalho era assim, pessoal, eu não tomo café. Nunca gostei de tomar café. Né? Então eu sempre gostei de tomar suco ou comer a fruta para não ter o trabalho de sujar o liquidificador, comer a fruta e beber água. Então eu bebia água, acordava, bebia água, comia as frutas, né? O máximo um sanduíche ali que fazia. Então era assim. Então é uma coisa que eu trouxe enraizado. Então eu não ter o hábito de tomar o café já me ajudou. Porque se eu não tomo café, eu não preciso tomar leite. Deu pra entender? Porque leite mistura com café. E aí, no caso, como eu não gostava de tomar o café, misturar com leite, então eu não tinha necessidade de comer o pão com a margarina. Porque eu preferia comer o sanduíche. E o sanduíche era algo que vinha um peito de peru, um queijo branco, né? Então, assim, eu tinha esse costume. Fruta, água e o sanduíche. E às vezes não dava nem tempo de comer o sanduíche em casa. Eu embalava ele no papel filme e comia lá no trabalho.
Então, na hora lá que a galera juntava para tomar o café, faz o café. Eu me lembro muito bem que uma vez um chefe meu, né? Ele era um rodízio, aí ele pediu, comprou uma cafeteira e pediu pra a gente, cada um fazer o café, né? E quando eu fui fazer o café, ninguém gostou do meu café. Primeiro que eu não sabia fazer, né? Como é que bota aquele negócio da água, não sei o quê. A colher, a quantidade, porque tem gente que gosta ralo, tem gente que gosta mais forte. Enfim, eu nunca me identifiquei. Então, como eu não ia experimentar, então odiaram o meu café. E foi motivo de chacota, né? Mas, assim, aquela cultura deles, tomar aquele café preto, tomar aquele café com leite e comprar o tal do cacetinho, né? Que é cacetinho, o pão francês, né? E aí passa aquela manteiga, e aí, sabe, às vezes botava queijo, às vezes faziam até tipo carne seca, sei lá, e colocava também para comer. Então eu não tinha como fazer parte, né, ter participar daquilo ali, porque eu não gostava. Agora imagine se eu gosto. Imagine se eu tô no meio fazendo também. Claro que quando você se experimenta uma vez e você torna aquilo repetitivo, você começa. Então, assim, eu gosto do pão francês, né? Mas eu sei que ele não me faz bem. Então, eu tento eliminar ele. Mas se eu chegar na sua casa e só tiver o pão francês, eu vou comer. Não se preocupe. Mas é uma vez na vida, né? Se eu puder evitar, por isso que quando eu viajo, vou para qualquer lugar, eu já levo a minha nutrição, porque para todos os efeitos as pessoas vão entender que eu faço uso de uma nutrição e não vai se incomodar, né? Porque geralmente a pessoa acha que eu estou de dieta eterna, né? Mas enfim, você tem que saber driblar as influências externas. Mudança de hábito e estilo de alimentação. Como é que isso acontece, Ale? Não é fácil. Quando alguém está tentando mudar seu estilo de vida e adotar hábitos saudáveis, encontra uma resistência interna. Primeiro começa em você, porque você não quer mudar, você quer comer aquilo gostoso. E aí você vai começar a sabotar. Então você tem que ter uma estratégia. Então, a mudança de hábito, ela acontece quando você tem a visualização positiva, ó. Você foca no resultado, você foca que você vai conseguir. Então, o que é que eu focava? Eu estava bem assim. Mas eu já estava imaginando que eu ficaria desse jeito. Entendeu? Que eu ficaria assim. Então, eu focava. Tanto é que eu guardo isso aqui, porque quando eu já começo a inchar um pouquinho, eu já, olha, não quero chegar lá não. Então, volta pra cá. Fica assim, né? Eu fico assim, não posso, tenho que voltar. E aí eu vou me disciplinando, porque é muito complicado você manter essa disciplina. Mas você consegue, basta ter força de vontade. E aí você tem que definir as metas, né? Então por isso que eu entro em desafio 15 dias, desafio 90 dias, hora e mexe. Gente, eu preciso perder aqui, eu preciso enxugar. Agora mesmo eu vou ter que entrar no desafio. Porque eu tenho um casamento, eu preciso entrar dentro de um vestido. Porque, né? Então eu vou dia 3 eu tenho um casamento pra ir, então eu preciso tá esbelta. Então eu tenho essa meta, eu vou ter que fazer esse desafio. Reforço positivo, eu tô sempre celebrando, sempre comemorando, eu gosto muito de marcar com minhas amigas no espaço de vida saudável. Então assim, eu me conecto com pessoas que têm a mesma dor que a minha, que estejam fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, assim, a maioria das pessoas estão lutando contra a compulsão alimentar, contra a obesidade, né? E agora eu entrei num grupo que muita gente está lutando, tá tendo o conhecimento agora, de uma forma mais tardia, do climatério e da menopausa, que vai ser nosso assunto de amanhã. Então, e as consequências que isso traz. Amanhã vocês não percam a aula, que vocês vão entender. Autoconhecimento. Então, lembra lá a importância do autoconhecimento da aula do Essência? Então, aqui, ó, incentive-a a explorar suas emoções, pensamentos, crenças em relação à mudança. Então, tudo tem muito mais a ver com autoconhecimento do que você imagina. E ser grato. Então, você tem que ser grato pelo seu alimento, pelas coisas que você tem, pelas práticas que você está fazendo, porque ali você vai ter leveza, você vai se sentir mais leve para poder ousar ir além.
E, claro, como fisioterapeuta, eu tinha que trazer algo meu, né? Então, por muito tempo, né, sentindo ali a fibromialgia, as doenças psicossomáticas que eu desenvolvi, eu comecei a criar pensamentos positivos e uma forma de neutralizar o meu quadro álgico, né, as dores. E aí, no caso, foi através das técnicas respiratórias associada a flexibilidade, que é o alongamento. Por isso que o nome da técnica que eu coloquei é Reflex, né? Eu criei essa mistura, né, como físio ali, a respiração com a parte do alongamento. E aí eu fui montando um protocolo de exercícios para fazer com que eu me acalmasse, para trazer tranquilidade, para ficar tranquila, né? Para a mente começar a se posicionar de uma forma concentrando na minha respiração e manter a atenção focada. Então, com isso, eu comecei a ter mais consciência do que eu estou comendo, do que eu estou falando, do que eu estou fazendo. Então, isso trouxe melhorias para mim. E essa técnica eu ensino para outras mulheres. Por quê? Porque é algo que a gente entende que é necessário do autoconhecimento. E muitas vezes a pessoa tem julgamento. Então, por isso que eu tirei total filosofias que vocês queiram acreditar, mas eu trouxe só a técnica. A técnica que precisa ser, porque a gente precisa inspirar, ó, e expirar. E de forma abdominal. Então a gente tem que ter aqui, ó, uma respiração mais diafragmática. E muitas vezes a gente respira errado, ó. Porque a gente fica assim, ó, aí pega só a parte do pulmão, aqui em cima. E fica aquela respiração superficial. E a gente precisa, ó, de uma inspiração mais profunda para oxigenar, chegar aqui, ó, até as extremidades, os capilares. E a mudança de hábito e estilo de alimentação, a gente também busca apoio. Porque por mais que eu tenha meu autoconhecimento, né, eu tenho uma equipe. Eu tenho a minha nutricionista, tenho um endocrinologista. Então eu tenho uma equipe ali, tenho um nutrólogo, tem a parte do que eu acredito. Então, assim, alguns têm uma linha de pensamento assim, outros têm uma linha de pensamento de outra forma. Então, eu criei a minha linha de pensamento, porque como eu não sou as outras pessoas, e eu sou diferente, e eu sei como eu funciono, então, aquilo que edifica, eu aplico. O que não edifica, entra aqui, sai cá, e eu não coloco em prática. Simples assim. E aí, eu aprendi a fazer a minha própria avaliação de bioimpedância, porque ela tem um custo, e eu sei que uma das coisas que eu observo hoje é o seguinte: se a gente for procurar todos os profissionais que a gente precisa, necessita, haja financeiro. Porque você não tem como bancar todos eles. E aí, o que acontece? A pessoa fica olhando para a grama do vizinho. Só que você tem que entender que a bioimpedância do vizinho não é a sua bioimpedância. A sua avaliação é personalizada. Deu para entender? Então, quando eu estou no espaço, eu vejo que a coach que faz lá a avaliação, e eu também faço, né? É personalizado, porque cada um vai ser muito a massa magra, o outro vai ser a circunferência abdominal, que está ali demais, vai ser o metabolismo. Então, assim, cada um é uma coisa que você vai estar dando, você não sabe, para poder estar ali vendo os dados e mensurando. Então, não ache que é olhar para o que o vizinho está fazendo e copiar. Você tem que aprender que você tem que investir em você mesmo. Você tem que saber. E aí entramos no domínio próprio e a disciplina. Tudo é para você entender que é tudo que é lícito, né? Você pode estar ali trazendo, edificando sua vida.
Mas isso requer disciplina. E ter disciplina, fazer uma atividade física, é algo que muita gente sabota. Seja por uma patologia, seja porque não gosta mesmo de fazer. Então, assim, eu busco fazer eu não gosto muito de atividade física de impacto, né? Então, eu busco fazer atividade física. Eu gosto muito ligada à hidro. Por quê? Porque ali eu já consigo fazer a minha flexibilidade de uma forma mais assertiva, sem ter muita lesão ali, porque eu tô usando ali o movimento da água, tá anulando ali a parte da gravidade, então você consegue alongar muito mais, submersa, né? Então, a disciplina e a tomada de decisão desempenham papéis fundamentais no processo de mudança de hábito e estilo de vida da pessoa. Aqui estão algumas considerações. Então, a rotina estruturada, então a gente precisa ter planejamento até para ter estilo de vida. Exatamente. O autocontrole, para você resistir ali às tentações de não colocar o pé na jaca. A persistência para superar os obstáculos. E também aqui, ó, o estabelecimento de limite. Definir os seus limites. Então, às vezes, quando algumas amigas chamam para sair para determinado local, eu, às vezes, já tomo minha nutrição. Eu já vou para um lugar bem alimentada da nutrição. Porque se eu meter o pé na jaca, vai ser bem leve. Bem leve. E aí, a tomada de decisão. Então, essa tomada de decisão é cultivar a disciplina, fortalecer a capacidade e promover um ambiente favorável, né? Para você alcançar ali. Então, análise de consequência. Então, assim, se eu fizer isso, porque toda escolha, toda ação que você decide tem uma consequência. Então, se eu decidir tomar um mousse de maracujá ali, né? Em uma travessa de vidro ali, me farta daquilo ali, eu vou ter uma consequência. Porque como o meu corpo tá limpo, porque eu faço uso de nutrição, aquilo ali com aquela quantidade de leite, né? Aquela mistura, pode trazer um mal-estar. Então hoje, quando eu vou comer até uma fritura, alguma coisa assim, uma festa, né? Aqueles salgados, aquilo me traz um mal-estar, porque eu não tenho o costume de comer aquilo. Então o seu corpo, ele vai sendo limpo, né? Vai passando por uma limpeza. Então quando eu tava fazendo o desafio mesmo, eu postei da minha água com açafrão, porque ali ele vai tirando as impurezas, né? As toxinas do corpo, né? E eu tava muito inchada, então ali o sistema linfático tava sendo prejudicado. Então mesmo como fisioterapeuta, eu tinha que fazer autodrenagem, eu tinha que fazer massoterapia, eu tinha que fazer várias técnicas para poder conseguir que a linfa ali continuasse fazendo o papel dela, porque ela estava com dificuldade e eu precisava fazer também a parte de drenagem linfática. Então, assim, eu dou graças a Deus por ter o conhecimento e fazer minhas autodrenagem aqui, né? Porque realmente eu sei que se eu fosse estar ali financiando vários profissionais, seria um custo. E eu sei que as pessoas têm essa dor, por isso que eu trouxe o toque do bem-estar para dentro do Empreenda Sua Paixão. Porque eu não quero a minha mãe empreendedora passando por perrengue. Eu quero que ela tenha conhecimento. Então eu vou estar doando aí esse conhecimento de uma vida, 20 anos na saúde, para essa mãe ter clareza. Desde a lista do mercado, para vocês entenderem como é que eu tô toda ali organizada para vocês. Busca por informações, né? Então, você tem que buscar saber mais, não só do que tá na moda, mas do que funciona em você. Porque nem sempre o que tá na moda. E você sempre vai ter dois caminhos a escolher, né? O largo e o estreito. E qual é o que você escolhe? Tem até uma passagem bíblica falando sobre isso, né? O caminho estreito e o caminho largo. E às vezes a gente quer o caminho mais fácil. Mas às vezes o caminho mais difícil torna tudo mais fácil. Porque se você já fez o difícil. Então se você já fez o difícil, aquilo que não é difícil passa a ser fácil. Então, para montar isso aqui, é uma estrutura assim que demorou muito. Foram 4 anos, mas foi um aprendizado. E está sendo cada dia.
Então, prevenir é uma escolha. A gente vai estar finalizando e vocês têm o poder de escolha. Por quê? Porque para você ter qualidade de vida, você precisa, dentro da roda da vida, qualidade de vida envolve 3 tópicos. O primeiro, criatividade. Você tem que ter uma vida criativa, porque se você for entrar na jornada trabalhista, você não vai ter como ter qualidade de vida. Porque o tempo que você gasta de deslocamento não está no gibi. Eu falo isso porque eu passava por isso. E aí, no caso, criatividade faz parte da qualidade de vida. Porque se você tem uma forma criativa de ser remunerado, você já está com um pontinho lá na qualidade. Plenitude e felicidade. Você tem que ter uma criatividade fazendo aquilo que você gosta, que te traz, que vai fazer você se sentir bem. Por quê? Se você tem uma atividade que lhe deixa estressado, que aumenta seu cortisol, esqueça. Porque aí você vai estar liberando toxina no corpo. Então você precisa aumentar a dose de serotonina no seu corpo. Você tem que estar ali feliz, ó, derramando dopamina, tá ali mais, sabe? Aquela coisa da ocitocina, do abracinho. E você tem que trazer isso. Então você tem que conhecer como estimular esses hormônios, o que fazer. Porque não é só comida. Tem a ver com os 5 sentidos. E amanhã a gente vai falar sobre os 5 sentidos. Então, ocitocina, aquele abraço, aquele carinho, aquele cuidado, que às vezes a gente não tem e a gente precisa. E prevenir a escolha é o fato que você vai adotar. Você vai adotar o seu estilo de vida. Porque você primeiro tem que saber como é que você funciona. E como é isso, Ale? Às vezes a pessoa tem obstipação, tem dificuldade de ir ao banheiro. Às vezes a urina dessa pessoa é muito escura e ela não entende que tem que beber água para clarear, né? Às vezes essa pessoa não teve uma orientação do que fazer. Eu cheguei ao ponto na minha juventude, de ter litise bilateral, porque eu não bebia água. Hoje eu bebo água, os 4 litros, né, que manda ali. Até 5. Mas eu não bebia água. Você tá entendendo? E aí, isso tava na minha juventude. Aí o médico que eu trabalhava, né, ele, olha, Alessandra, o urologista, você só tem 2 caminhos. Ou você bebe água ou você vai fazer cirurgia. O que é que você prefere? Aí eu não sou muito adepta, negócio de ficar cirurgia, passei a beber água. A gente fez o exame, repetiu, não tinha mais nada. Então você entende que um hábito, um comportamento seu vai criar um problema lá na frente. Por isso que a Bíblia, ela explica que a gente tem um homem prudente e tem um homem sensato. A gente precisa ser prudente, mas para ser prudente tem que ter conhecimento. Tem que buscar o conhecimento. E aí você vai entender que prevenir é promoção à saúde. Quando eu decidi ser especialista em prevenção, eu entendia que eu não ia ter cliente. Porque as pessoas investem quando estão com dor. Você só procura o dentista se tiver com dor de dente. Você não procura o dentista para fazer um tratamento preventivo. Imagine um fisioterapeuta. As pessoas só procuravam a fisioterapia quando estava ali, já para acabadinho, para poder você reabilitar. Então, as pessoas não entendem que tem as formas de prevenção e de promoção à saúde. A redução de riscos, né? Hoje eu chegar aos 45 anos, eu agradeço a área de saúde, porque eu aprendi muito. E hoje passar isso para meus filhos, com essa vida toda de que você clica, a comida chega, que você nem sabe como foi feita, nem o que foi que colocou. Então, assim, eu sei o tipo de óleo que eu utilizo na minha casa, porque eu comprei esse óleo, eu sei o custo dele, que é um custo alto, porque é um óleo diferenciado, e eu sei que eu estou usando ele. Mas como é que eu vou saber que o que eu comprei usou isso? Será que as pessoas estão usando realmente a coisa saudável? Será que aquilo que você compra que é saudável, você acha que é saudável, realmente é? Eu só posso ter certeza daquilo que eu faço.
Então, por isso que, por eu não gostar muito de cozinhar, eu prefiro comer coisas, né, frutas, verduras, as coisas mais práticas possíveis. Aquilo que você bota ali no vapor, aquilo que você vai estar ali ralando rápido e que você vai estar consumindo de uma forma prática, só higienizando ali, né? E acabou, porque muito trabalho também não rola. E aí, no caso, suplementando. E a economia, né? Porque, claro que a gente pensa assim, é muito caro. Caro é relativo. Se você for pegar quanto você paga no lanche, você começa a entender que quem tá pagando caro é você. Eu não. Porque eu sei o valor de cada refeição. E sei muito bem que eu não, por exemplo, a minha nutrição sai por uns R$7. Então, o que é que eu vou comer de R$7 que vai me dar nutrição? Não tem nenhuma coisa de R$7, né? Que você vai na rua para fazer um lanche é 20 e 30. Então, às vezes, eu posso pagar mais, porque eu tô pegando uma quantidade. Mas no miudinho, quando vai fazer ali a mensuração, quem tá pagando mais é você. Tenha certeza disso. Então, a economia, porque, por exemplo, vamos supor, lanche para a escola. Se você for comprar biscoito, essas coisas assim, você vê o preço, né? Então, vamos supor que cada biscoito seja R$5. Você vai gastar R$15 ali, naqueles pacotinhos, aqui para 3 filhos. Mas se eu comprar uma dúzia de bananas, custa R$8. Uma dúzia de banana. Dá para levar de merenda 2 vezes. 2 dias. São 3. Eu ainda como dessa banana. Vocês entenderam que é diferente? Vocês entenderam que a coisa fica? E eu posso ainda fazer o seguinte, eu posso cortar essa banana, colocar ali um limãozinho para não ficar preta, colocar um melzinho, colocar uma chia, uma linhaçazinha para poder dar uma sustânciazinha e pronto. É um lanche diferenciado. Posso usar essa mesma banana para fazer um bolinho ali com aveia. Coloco ali, coloco na forminha de silicone. E aí, eles levam isso de lanche. Então, assim, você já viu que a banana pode fazer muita coisa? E aquele pacotinho não tem como fazer muita coisa? Então, é só você entender que a economia é mentalidade. E quando a gente entrar na nossa próxima módulo, né, que é o Driblando Sabotadores, que eu falo de educação financeira, vocês vão entender mais do que eu tô falando. E a autonomia, ao assumir a responsabilidade pela própria saúde, adotar práticas preventivas, a pessoa se torna mais autônoma e empoderada para o seu bem-estar. Então, hoje eu sei como eu funciono, então não tem como uma pessoa... É você chegar assim, sentar com um nutricionista, com um endocrinologista e dizer, não, doutora, eu não quero tomar determinadas medicações, porque eu vou desenvolver o estilo assim, 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 assado, porque eu vou ter que trabalhar o meu sistema límbico, eu vou ter que mudar meus comportamentos, eu vou ter que desenvolver o estilo, eu vou ter que ter essa superação, eu vou passar por esse processo. Porque eu sei que determinado medicamento pode estar interferindo, né? Eu posso ter um efeito colateral disso. E eu sei muito bem disso, porque quando eu era na minha juventude, eu fui paciente de medicações muito fortes. E hoje, para eu tomar um remédio, é difícil, só se estiver realmente morrendo. Porque eu tento substituir tudo pelo que é natural. Tudo. Por quê? Porque eu sei dos efeitos. O meu fígado não aguenta. E eu sei como é que processa os medicamentos lá. Então, assim, eu tenho esse conhecimento. Então, eu faço dessa forma porque eu tenho o conhecimento. Então, eu tenho como argumentar com eles. Dá para passar um remédio mais natural? Dá para fazer dessa forma? E eu vou estar ali argumentando. Deu para entender? E é isso. Seu alimento é o seu combustível. Ninguém coloca um combustível de má qualidade no seu carro, né? Ou melhor, ninguém vai botar óleo diesel em um carro a álcool ou a gasolina. E por que você come mal? Por
por que você come mal? Por que você coloca um pior combustível dentro de você mesmo? É uma reflexão. E a decisão consciente é o seguinte, é o conhecimento e a informação. Você tem que buscar esse conhecimento. E você tem que ter fonte segura dessas informações. Porque hoje virou um comércio. Então vocês têm que ter confiança em quem está passando isso. E os hábitos sustentáveis, né? Que é os hábitos saudáveis a longo prazo que você vai ter. Então amanhã vocês vão entender melhor quando eu falar do climatério, menopausa, porque essas mulheres não suplementaram desde os 25 anos e elas chegam aos 40, 50 anos com baixa de libido, problema hormonal, com atrofia vaginal. Tem gente que nem sabia que era necessário fazer a ginástica pélvica. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter feito fisioterapia, por ter tido esse conhecimento holístico, né? Ter essa visão da medicina mais oriental e trazer muita prevenção para minha vida e dos meus filhos. Planejamento preventivo, né? Que você tem que estar ali vendo as estratégias, o que é que faz parte da sua realidade. E claro que você sempre está com acompanhamento profissional. Então é interessante você buscar pessoas profissionais capacitados, mente aberta, que estão estudando, que estão se atualizando, né? E buscando. Eu sou muito grata à minha equipe psicológica mesmo, porque o médico que me acompanhava, ele estudava muito, evoluído, ele trouxe o tratamento psicológico para uma linha mais natural, mais de você respirar, de você parar seus pensamentos, entendeu? Ele evitava muito essa parte de ficar só medicamentosa. Então, assim, eu sou muito grata porque você sentar e conversar com a pessoa, discutir qual é o seu tratamento. Não é aceitar o tratamento, discutir qual é o seu tratamento. Então isso pra mim fez toda a diferença. E amanhã nós vamos ter climatério e menopausa. Então a gente vai estar falando sobre isso aqui amanhã. Então amanhã nossa aula, dia 26/3, 20 horas. Então entra no grupo do Telegram, você que quer receber o material dessa aula, né? Então o PDF vai estar sendo disponibilizado. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite aí para vocês. Vamos encerrar com música, né? Eu sempre gosto de estar encerrando com música. Pra deitar no terro, deixo para trás meus sonhos pra viver os ferros. Abro mão de tudo aquilo que